no coração de vocês é uma palavrinha que está faltando muito hoje no meio do povo de Deus, e principalmente das mulheres, e essa palavrinha é convicção. E hoje nós vamos estar falando sobre a fé e os processos de Deus. E eu quero desde já dizer para vocês que fica muito difícil vencer os processos de Deus sem convicção. Porque a própria definição de fé é isso, é convicção. E muitas vezes, na prática, no nosso dia a dia, essa convicção, essa postura convicta daquilo que diz a palavra, para que eu não abra mão, para que eu possa me sustentar, para que eu possa me basear, para que eu tenha onde me agarrar, isso tem faltado a muitas mulheres. Eu ia dizer a muitas pessoas, mas eu vou me ater a mulheres, porque nós estamos aqui num grupo de mulheres. Há muitas mulheres. Eu trabalho com saúde emocional e principalmente com mulheres cristãs, e eu percebo o nível de adoecimento que se chega, porque muitas vezes essas mulheres, elas não vêm manutenindo a sua fé. Elas não vêm trabalhando, né, o seu emocional, o seu espiritual, e os processos, eles surgem, eles estão presentes o tempo todo. E às vezes é na hora de um susto que a gente vai pensar. E não pode ser assim. Nós temos que estar preparadas, nós temos que ser mulheres convictas. Amém? Então, hoje é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Convicção. Então, a Diana já me apresentou, eu quero só acrescentar aqui algumas coisinhas, né? Então, meu nome é Márcia, eu tenho 54 anos, tá? Tenho 34 anos de casada. Como ela já falou, né? Eu sou mãe de 3 rapazes, um Rafael, Daniel e Leonardo, meu caçula. Daniel é mãe da minha netinha Alice, de 4 anos, uma princesa do Senhor, né? E eu já tenho aí os meus 30 anos de caminhada com Cristo. Há 30 anos atrás, quando debaixo de uma depressão terrível, o inimigo tentando ceifar a minha vida porque eu só queria morrer. E detalhe, eu já tinha um bebezinho, meu filho Rafael já era nascido, mas eu estava numa depressão que eu só pensava em morrer. E então, num determinado dia, eu clamei ao Senhor, e o Senhor entrou naquele quarto e transformou a minha história para sempre. E foi um processo, uma caminhada que me trouxe até aqui, onde muitas pessoas falam para mim: você está sempre sorrindo? A tua fé é tão grande. Quero dizer para vocês, gente, fé está acessível a qualquer uma de nós, mas depende muito de como você, como eu disse, se postura, você se alimenta, você se nutre na sua vida espiritual para que essa fé seja operante, para que você possa, de fato, enfrentar os processos de uma forma, né, um pouco menos traumática, se é que nós podemos dizer assim. Então, eu já passei por inúmeros processos ao longo desses anos até construir essa fé, tá? Conforme, eu quero aqui ler com vocês, Romanos 5, 1, 5, que diz assim, olha: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Espírito Santo, eu te peço nessa hora que tu possas fazer aquilo que eu não posso, que ninguém pode, só o Senhor. Eu te peço nessa hora que tu abras os ouvidos, o coração, a mente das tuas filhas, Senhor, para que tu possas ali derramar, colocar tuas sementes que eu creio que hão de germinar, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar me usando e que o Senhor possa trazer à memória essas palavras aqui, Senhor, tão conhecidas, mas muitas vezes hoje tão esquecidas. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, eu passei por inúmeros processos ao longo desses anos até chegar aqui. E Diana relatou aí 2 episódios só, são vários, né? Depois eu vou dar uma pincelada só em alguns, para vocês entenderem que muitas vezes as pessoas falam, nossa, fé da Márcia. Às vezes as pessoas têm inveja da fé, mas não olham para o processo. Não olham para o caminho que muitas vezes você teve que trilhar até aqui. Não olha para as dificuldades e superações que tem na sua vida. É muito fácil olhar depois de pronto, mas não sabe quantos desafios ao longo dos anos foi preciso perseverar, foi preciso esperar, foi preciso acreditar, foi preciso recomeçar. Então, hoje nós podemos ouvir muitos testemunhos que nos trazem encorajamento. Algumas aqui assistiram o vídeo que foi passado antes, né? De como eu enfrentei essa enfermidade. Mas eu quero dizer para vocês que o testemunho, ele te edifica, ele te encoraja. Mas no dia do seu processo, no dia do seu dia mal, o testemunho das outras pessoas, ele não te sustenta de pé. Precisa ser os seus próprios testemunhos, as suas próprias memórias, as suas próprias histórias, as suas próprias experiências com Deus, para que você saiba quem é o Deus que está na sua vida. Porque no dia da dor, dificilmente você vai se lembrar do Deus que esteve presente na vida da irmã Márcia, que um dia falou lá no online. Não, você vai ter que trazer à memória a experiência com que Deus, do que ele fez na sua própria vida. Só assim você vai se manter de pé. E eu não estou dizendo que testemunhos não são maravilhosos, eles são extremamente edificantes, encorajadores, mas você precisa cultivar as suas próprias experiências com Deus. Não se limitar, não ficar ali no lugar de acomodação, sabe? Porque, como diz lá a palavra, né, das virgens que precisavam do azeite, começaram a pedir emprestado. Fé é uma coisa que não dá para você pedir emprestada. Você tem que produzir o seu próprio azeite, sua própria fé, sua própria convicção, para que você possa enfrentar os processos. Então, rapidamente aqui falando, eu me converti aos 24 anos, debaixo dessa depressão, quando o Senhor veio ao meu encontro, numa tarde, no meu quarto, e de uma forma extraordinária, eu vivi uma experiência tão sobrenatural com Ele, que é algo entre eu e Ele, porque se eu contar, é sobrenatural demais. Mas era a forma que Deus precisava usar para me impactar. Porque eu não conhecia Deus, eu não acreditava em Deus. E foi preciso aquele encontro da forma que foi, para que Deus pudesse mostrar quem Ele era a partir dali na minha vida. Então, Ele me curou da depressão. Algumas pessoas precisam de tratamento para curar a depressão, de acompanhamento. Algumas precisam de medicação. Sim, precisam, mas eu também quero declarar que Deus ainda cura a depressão também com uma palavra, porque foi assim que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer com quem Ele quiser.
Nós vamos muitas vezes nos acomodando, né, ao que humanamente hoje é aceitável, não é aceitável, e muitas vezes a gente acha que não pode mais dizer que Deus cura a depressão. Pode sim, porque Ele cura. Depende do processo que Ele tem para a sua vida, do propósito, da trajetória, do plano que Ele tem. Então, ele me curou daquela depressão naquele dia, no meu quarto. E a partir dali iniciou-se uma caminhada, porque o meu casamento estava completamente destruído. Eu, uma jovem totalmente carente de pai, carente de mãe, e ele foi para mim o encaixe perfeito. Eu quero dizer para você que o Senhor, ele é um encaixe perfeito nos nossos vazios. Talvez um marido que foi embora, um filho, talvez uma mãe, um pai ausente. Eu quero te dizer, o Senhor é um encaixe perfeito para curar as nossas dores, porque ele foi na minha vida. E então, a partir dali, nesse processo, ele foi me ensinando quem eu era nele, qual era a minha identidade, qual era o meu valor, a autoridade que ele me deu para declarar no mundo espiritual aquilo que está escrito na palavra. E foi assim que ele foi me dando sabedoria, armas espirituais, porque tentando restaurar o meu casamento, eu usava muitas armas carnais, aquela coisa de ficar bicuda, de fazer ciúminho, de querer... Não, nada disso, isso é paliativo. Você entra numa batalha, é com as armas de Deus, armas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E eu comecei a aprender a usar essas armas espirituais poderosas em Deus, e Deus restaurou o meu casamento. Mas Deus foi além. O Senhor salvou o meu esposo. O Senhor tirou o meu esposo da bebida. O Senhor, quando restaurou o nosso casamento, veio outro processo. Eu já era convertida, meu esposo só se converteu 2 anos depois, então aí já foi um processo. E logo que ele se converteu, houve uma falência nos negócios da família, e nós perdemos tudo. E foi um momento de muito desafio, mas que eu percebi já, pelo tempo que caminhava com Deus e ouvia a voz do Espírito, que aquilo nada mais era do que um processo do Senhor na vida do meu esposo para forjar nele essa fé. Às vezes a gente não entende por que está passando determinada coisa, mas ali eu entendi que eu precisava ter paciência, eu precisava encorajar o meu marido, eu precisava ser uma mulher sábia e não rixosa, e não resmunguenta, e não o tempo todo perguntando, e agora? O que a gente vai fazer? Não, Deus me deu sabedoria para conduzir naquele momento e ser cooperadora de Deus, e não atrapalhar o processo que ele estava tendo com o meu esposo. Muitas vezes... eu costumo dizer que para trabalhar nas mulheres, Deus mexe no coração, e para trabalhar com os homens, ele mexe no bolso. Isso é uma coisa minha, eu que falo. Mas o fato é que meu marido se converteu, e através de muita oração, de muita busca, ele também viu o seu milagre. Ele também teve as suas próprias experiências. Eu nem coloquei aqui, porque eu tenho que tomar cuidado com a hora, eu falo demais. Mas a Diana, a Ângela, algumas pessoas aqui sabem que meu marido diz, mesmo já na igreja, ele falava assim, Márcia, eu não consigo alcançar essa sua fé, essa sua confissão. Eu vou para a igreja, eu gosto, eu acredito, mas eu não vejo Deus assim como você. Vocês não têm ideia da quantidade de vezes que eu ouvi essa frase. Amor, vai tudo dar certo. Não, mas eu não vejo assim como você. Aquilo parecia um mantra. Eu não vejo Deus como você. Até um dia, e eu não vou entrar em detalhe por causa da hora, mas num dos estabelecimentos, num dos açougues que já estava fechado, falido, ele foi lá pegar uns papéis, e ele passou por um portão de madeira
onde tinha um gancho, sabe aqueles ganchos de aço de pendurar as peças de boi, de carne, né? Aquelas peças grandes. Então, no que ele abaixou uma peça daquele gancho, entrou no olho dele, aqui no canto, e saiu aqui do outro lado. Ele caiu prostrado no chão, chorando, gritando, falando: Deus, não me deixa ficar cego, não me deixa ficar cego. E ali o Senhor começou a trabalhar com ele, mandou ele se levantar, se lavar, ir até uma parede que era feita de espelho, e ele começou a levantar aqui a pele e conseguiu tirar o gancho, porque ele nessa altura já estava anestesiado, o nível de dor era tão supremo que você chega a entrar num momento de anestesia, e eu creio que era Deus também anestesiando ele, e quando ele tira o gancho, que o Senhor fala: olha no espelho, você está me vendo agora? Foi a frase que o Senhor falou para o meu esposo. Você está me vendo agora? E eu louvo a Deus por esse Deus. Eu louvo a Deus por esse Deus. É até redundante, mas ele é maravilhoso demais. Ele não faz com que a nossa fé seja em vão. Ele é fiel, ele tem os seus meios. E a partir dali, a vida do meu esposo foi totalmente transformada. Ele parou de beber, ele se livrou dos amigos de copo. Foi uma trajetória linda na vida dele, através daquele gancho. Eu conto essa história nesse livro do testemunho, né? Mas vamos voltar para cá. Ele restaurou meu casamento, salvou meu esposo, consertou toda a nossa vida financeira. Foram milagres e milagres e milagres, que dá um outro livro. Tudo que Deus fez na nossa vida financeira a partir daquela caminhada e posicionamento do meu esposo. Eu já quase morri no meu terceiro parto, eu e o meu terceiro filho, mas o Senhor também estava lá. Eu sei o que é passar por decepções, traições, ministério que adoece, sei o que é passar por ingratidão, sei o que é passar por perdas, sei o que são dores profundas na alma. Em 2017, eu passei por esse câncer de mama. Mas no final eu vou falar como eu me posturei a partir daquele diagnóstico. Mas o fato é que o meu marido, eu tive que ser forte por mim e por ele. E ele foi tão forte, tão parceiro, tão ali, lado a lado comigo. Foi um ano da nossa vida ali que a gente viveu coisas tão tremendas. Todavia, depois que passou, sabe quando passa a tempestade que você relaxa? Pois é, meu marido infartou, porque foi um ano acumulando, né, as emoções que nem sempre o homem sabe como botar para fora. A mulher é mais fácil, mas graças a Deus, mais uma vez, o Senhor foi com ele. E assim prosseguimos. No ano de 2020, veio aquela pandemia triste, terrível. E mesmo em meio à pandemia, a minha casa pegou fogo. Eu moro numa casa de 3 andares. Do segundo andar em diante eram labaredas para todo lado. Estava eu, minha nora, minha netinha e o meu filho caçula em casa. Eu consegui, gritando, tirar todo mundo, né? E quando eu moro numa vila, e no meio da minha vila eu comecei a dizer: Senhor, eu sei que o teu testemunho vai ser tremendo na minha vida e que a cura do câncer vai ser pequena, perto do que o Senhor vai fazer. Porque eu aprendi, queridas, que a nossa boca, ela precisa dar um sonido claro. A Bíblia diz que se a trombeta não der um sonido claro, os exércitos não têm como se preparar para a batalha. Então, a nossa boca ela tem que ter uma confissão clara, em linha com aquilo que você acredita. E naquele momento, eu consegui tirar de dentro de mim. E eu não estou dizendo que a labareda não me assustou, que eu não chorei, que eu não sofri. Não, eu sou humana. Mas eu quero dizer que, mesmo em meio àquilo, os meus vizinhos me viram declarar que o testemunho do Deus que eu sirvo seria maior do que a cura do câncer.
E hoje a minha casa tem uma placa bem grande na entrada. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós passamos 8 meses fora de casa, em meio à pandemia. Sabe o que é você estar num apartamento que, graças a Deus, nos foi emprestado, mas as minhas coisas, o pouco que eu consegui, era tudo em sacos pretos de lixo. A vida vira de ponta cabeça. Você passar 8 meses, você não sabe onde estão as coisas. E mesmo depois do grande milagre que Deus fez, porque Deus levantou pessoas para nos abençoarem financeiramente, uma vaquinha foi criada e o dinheiro entrava de forma sobrenatural, porque eu não teria como restaurar uma casa de 3 andares, mas o Senhor operou grandemente, de forma que nós modernizamos a casa, nós conseguimos restaurar ela toda, para a glória do Senhor. E ali, mais uma vez, o meu esposo pôde ver também a fidelidade do Senhor. Então, eu quero dizer para vocês que falar de fé, para mim, é algo maravilhoso, é algo que eu amo, é algo que eu tenho o desejo que, se eu pudesse, eu abria o coração e a mente das pessoas e compartilhava com elas essa força, porque só passando por tantos processos é que você consegue, como disse aqui no versículo, a experiência produz a esperança. São tantas experiências que hoje não é qualquer vento que me derruba, não é qualquer dor que me desespera, não é qualquer coisa que me desequilibra. Ano passado eu fiz um exame, deu BIRADS 4, eu achei que o câncer tinha voltado. E eu disse, poxa, Senhor, não queria passar por isso de novo, mas se tiver que passar, vamos lá. Eu creio que o Senhor foi comigo a primeira vez e há de ser na segunda. Mas graças a Deus o exame estava errado. Então, queridas, nós precisamos estar preparadas para os impactos que os processos causam na nossa vida. E o mesmo Deus que sempre me consolou, que me socorreu, que me viu, que me fez experimentar as coisas mais maravilhosas possíveis, é o mesmo Deus que está na sua vida. É o mesmo Deus que te escolheu para fazer a diferença na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua igreja, na internet, onde Ele quiser te usar. Qual é o processo que você está passando? Isso é um material poderoso de Deus que você tem nas suas mãos. Saiba como usar essa experiência, por mais difícil que ela seja. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso vai cooperar para o seu bem. E, mais uma vez, eu falo, a palavra aqui é convicção. Amém? Seguir aqui para eu não me perder. Deus, ele nos molda através de processos, porque Deus tem propósitos e direção para cada uma de nós. Então, a forma de conduzir é diferente, mas nós precisamos entender que é através dos processos que muitas vezes ele vai nos lapidar, nos disciplinar, nos tornar mais obedientes, mais sábias, mais humildes. Porque eu era uma mulher, nariz em pé, cheia da minha, sabe? E Deus, me abateu para eu aprender que o poder era dele. Então, a gente aprende com os processos, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a se tornar mais flexível. Os processos é a pedagogia de Deus na nossa vida. O crescimento espiritual se dá através de processos, porque através deles, quanto mais difícil, mais eles nos levam a buscar a Deus. Porque às vezes a gente entra numa zona de conforto, né? Que a gente fica ali tão confortável, aí Deus manda um processo para chacoalhar a nossa vida, para que a gente possa voltar para o prumo, para a nossa posição espiritual em Cristo.
Então, o processo ele nos faz adquirir aprendizado. Ele é como um fogo depurador que nos refina. A própria espera, coisa difícil para todas nós, é o tempo da espera. Mas a própria espera é um processo de Deus que produz paciência. E através dessa paciência, dessa espera, ele trabalha vários aspectos da nossa vida, como determinação, coragem, perseverança, ousadia e a própria fé. Todas nós passamos por processos, não tem ninguém aqui que não esteja passando por um processo, ou que já não tenha passado por inúmeros processos, talvez até mais do que eu. Mas o que talvez nos diferencie um pouco umas das outras, seja a forma como cada uma lida e manifesta a sua fé em meio aos processos. A Bíblia ela é recheada de histórias com processos. Se você for olhar na vida de todos os personagens, eles enfrentaram processos. E uma coisa interessante no processo é que não dá para fugir deles. Quando a gente tenta fugir de um, a gente cai em outro. Quando a gente tenta fugir de um processo, muitas vezes Deus nos leva lá atrás de novo, começa tudo outra vez, repete tudo outra vez, passa pelas mesmas situações, até a gente aprender a enfrentar os processos de frente e entender que eles são necessários. Não tem como fugir de processo. Se alguém entrou aqui nessa live querendo fugir de processo, como uma fugitiva, Deus já viu você e ele já pegou você. E ele está dizendo para você, não tenha medo dos meus processos na tua vida. Pode ser o que for. Pode ser o nome que tiver. O nome do Senhor está acima de todo nome. Ele tem propósito. Ele quer usar você no seu processo. Mas a gente precisa manutenir essa fé para nos dar equilíbrio, discernimento. Porque o que hoje nós mais vemos são as pessoas em total desequilíbrio, desestruturadas. E aí você não consegue ouvir a voz de Deus. Pessoas que às vezes estão vivendo à base de calmantes, de antidepressivos, vivendo como zumbis, mulheres maravilhosas em Deus, que precisariam de força para se levantar, para caminhar, mas estão anestesiadas, dopadas, porque foram pegas de surpresa por um processo. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Eu aprendi que fé não é uma coisa que se sente. Fé é uma coisa que se sabe. Pegou isso? Não espere sentir fé. Eu estou tão fraca, eu estou tão sem fé. Não, se você levar a fé para um sentimento, hoje você tem, amanhã você não tem. Agora, quando a fé é algo que você sabe, ninguém tira de você. Nenhum processo rouba de você. Até porque você vai olhar lá nos seus arquivos e você vai ver o quanto essa fé foi operante, poderosa na sua vida. E vai ser de novo, e de novo, e de novo. Então, lança fora o medo, lança fora a conversinha de Satanás, querendo dizer que agora você não vai aguentar, que você não tem força para isso, que você está sozinha. Não, você não está sozinha. O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, está na tua vida. E ele continua dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está no controle das nossas vidas. Além da Bíblia ser recheada de histórias, tudo é processo. Tudo que existe passa por processo. Entenda isso. A criação do mundo foi um processo que durou 7 dias. Toda gestação e desenvolvimento, seja humano, seja de animal, ele é um processo. Eu amo observar o processo das borboletas. Gente, aquilo para mim é uma pregação de Deus para as nossas vidas.
Você observar o processo daquela borboleta que está ali achando que vai morrer, que acabou, é o fim da linha para ela. E ela começa a se debater, sufocada, já não cabe mais ali. E, de repente, quando ela sai daquele casulo, que ela abre aquelas asas, é uma explosão de cores. Deus me ensinou na minha vida a não desistir de ver o que vem depois. Não desista de ver o que vem depois. Vocês que assistiram o vídeo que foi passado, uma vez eu fiz uma postagem, teve tanta gente que entrou em contato comigo por causa daquela postagem. Eu coloquei uma foto minha careca e uma foto minha com cabelo lindo, comprido, louro, e eu coloquei ali na postagem dizendo, tanta gente fala que cabelo lindo. E eu digo, é mesmo. E eu me lembro que isso aqui é resultado de eu não ter desistido de acreditar no que vem depois. Porque, às vezes, as pessoas morrem antes, até mesmo antes do curso da doença. As pessoas se entregam. Às vezes, não é nem a doença que pega na pessoa, é o doente que pega, é a pessoa que pega na doença. Ela se agarra na doença. A doença passa a favorecer de alguma forma. Então, assim, parece difícil de entender isso. Mas aqui nós temos psicólogas, Jô está aqui com a gente, algumas talvez entre vocês, e a gente sabe que a doença, muitas vezes, ela vem para nos favorecer. Às vezes, uma pessoa prefere ficar doente, porque aí os filhos vêm ver, porque aí as pessoas dão atenção, porque quando ela está no hospital, todo mundo vai lá e dá atenção para ela. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, para a gente não entrar nesse lugar de se acomodar com aquele espírito de enfermidade que, de alguma forma, favorece. Não, a enfermidade não nos favorece. O que nos favorece é nos levantar com a autoridade e dizer que, pelas chagas de Cristo, eu estou sarada. E trabalhar, queridas, porque Deus nos levantou para ser boca dele nesse tempo de caos que nós estamos vivendo. Então, a própria natureza mostra que existem processos. As estações do ano, do plantio à colheita, são processos. Nosso amadurecimento físico, emocional e espiritual, processos. A vida é cheia de processos. E como eu disse, é em meio deles, é por intermédio deles, que Deus trabalha em nós. E é por isso que nós precisamos entender o que de fato é a fé. Como eu disse, ela não é algo que eu sinto, ela é algo que eu sei. E aí eu quero relembrar vocês aquilo que eu disse que vocês já sabem, que diz lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Eu preciso ter essa certeza. Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradarmos a Deus. A gente não agrada a Deus com uma fé vacilante. Que hoje eu acordo dizendo que Deus está no controle, eu sei que eu vou vencer, mas amanhã, claro que nós somos humanos, claro que nós temos TPM, nós temos uma série de coisas que não nos faltam enquanto mulheres, mas o que eu estou falando aqui, queridas, é a respeito de uma vida espiritual alicerçada na palavra e naquilo que você crê, porque ou você crê ou você não crê. A Bíblia diz que nós não podemos ser como a onda do mar, impelida de um lado para o outro. E diz aqui em Hebreus 11:6 que nós não agradamos a Deus, porque sem fé não tem como agradar. Hebreus 10:38 diz, mas o justo viverá da fé. Eu estou correndo bastante por causa do tempo, tá? Que eu vi que o tempo já foi embora. O justo viverá da fé. Márcia, não precisa correr, não precisa. A live não cai. A gente pode ficar 2 horas aqui. Tá, que eu pode ficar bem tranquilo. Então tá bom. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Será que Deus está encontrando prazer em você? Eu sei que a vida às vezes é pesada, é dolorosa, mas nós somos diferenciadas, nós somos escolhidas para esse tempo. Se nós não nos posicionarmos, as pedras vão clamar. Se nós que conhecemos ao Senhor não tivermos essa postura convicta, como os nossos parentes, amigos, vizinhos vão confiar nesse Deus? Se ao olhar para a nossa vida, muitas vezes nós somos as primeiras a murmurar, a primeira a duvidar, não combina. 2 Pedro 1, 5, 8 diz: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, olha o que eu estou falando, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Olha quantas coisas Deus nos manda acrescentar à nossa fé, para que ela seja operante, para que ela não fique inútil. Porque o versículo 8 diz: porque se em vós houver essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Seguindo. Precisamos exercer a nossa fé, a nossa autoridade que Ele mesmo nos deu. Eis aí vos dei autoridade. Queridas, chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia está recheada de ferramentas para nos manter firmadas em meio aos processos. Eu nem... Peraí, só um instante que eu quero pegar algo aqui. Às vezes, falar só não basta. A gente tem que fortalecer a nossa fé. Olha, meu mural de sonhos e de orações. Quero mostrar isso para vocês. Isso aqui é do meu trabalho. Aqui é do casamento, da minha família. Aqui é sobre a minha netinha, linda, maravilhosa. Minha netinha é autista, mas é uma menina incrível, inteligente. Eu tenho ministrado nesse mural aqui, dizendo: Senhor, ela vai fazer a diferença na escola, ela vai ter uma inteligência sempre acima da média, mas mais do que a inteligência, ela vai ter a tua sabedoria. Porque o que adianta mulheres tão inteligentes sem sabedoria de Deus? É o mesmo que mulheres tão bem-sucedidas financeiramente, mas o resto da vida está um fracasso, porque não tem sabedoria de Deus. Olha, meu mural dos sonhos, isso aqui é um verdadeiro quarto de guerra itinerante, porque em vez de estar preso num lugar só, eu levo para a sala, eu levo para a cozinha, eu levo para o banheiro. Olha que coisa linda, meu marido sendo ministrado, e eu ali declarando sobre a vida dele, meu filho caçula, família do meu outro filho, aqui o meu filho mais velho, que hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Vocês conseguem ver aqui? Esse menino toca todos os instrumentos, porque Deus deu esse dom a ele, sem nunca ter feito um curso. Todos os instrumentos que vocês podem imaginar. Durante anos ministrando no altar do Senhor. Hoje está desviado. Por um tempo. Porque Deus tem um processo na vida dele que eu não vou poder impedir e nem quero que ele passe, para que a fé dele possa ser mais profunda, para que ele tenha experiências. Eu quero dizer uma coisa para você que é mãe.
Às vezes a gente se desespera pensando, meu Deus, eu não quero que o meu filho passe por determinada coisa. E é claro que como mãe a gente não quer, mas a gente precisa aprender a confiar nos processos de Deus, porque às vezes é esse processo que vai levar os nossos filhos para o centro da vontade de Deus. A minha oração é uma só: Senhor, eu declaro o meu filho prostrado na tua presença, porque ele é um adorador. Não dá para da boca que sai bênção, sair maldição. Da boca que jorra água viva, jorrar água podre. Como é que tem sido as nossas palavras, a nossa boca? O que a gente tem ministrado sobre a vida dos nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a vida do marido? Tem mulheres que chegam dizendo, aquele traste, eu acredito, é um traste mesmo, porque você já declarou. Começa a declarar que ele é o homem que Deus programou para que ele se torne. Começa a trabalhar. Eu comecei a ministrar tanto quando meu marido ainda não era convertido. Eu dizia, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Às vezes ele nem queria ouvir, eu botava cartãozinho em cima da mesa. Pedacinho de bolo e um cartãozinho lá escrito. Desde o início, o Senhor me ensinou a usar estratégias. Nós somos estrategistas de Deus. Eu me lembro quando ainda estava lutando ali com Deus para restaurar meu casamento. Meu esposo ainda não era convertido. Eu comprei um cartão e coloquei em cima da mesa. Eu me lembro até hoje. Eu tenho ele guardado. E diz assim, o amor é o único jogo em que dois podem jogar e os dois podem vencer. Ponto, não botei mais nada, porque ele nem queria falar comigo, mas deixei ali em cima da mesa. A gente tem que aprender a ser semeadoras, plantar sementes e acreditar que essas sementes, no tempo certo, vão germinar. E aí, queridas, voltando aqui, nós estamos vivendo um tempo como nunca antes. Essa é uma geração de crentes frágil, uma geração de desistentes. Nós sabemos que os dias são maus, sabemos que os tempos são penosos, porque antecedem a vinda do nosso Senhor. A apostasia, como diz a Bíblia, está por toda parte. A nossa fé tem sido achincalhada, atacada, blasfemada, questionada, levada ao limite. Mas o pior de todas essas coisas é quando nós mesmas abandonamos a nossa fé, abandonamos a nossa confissão de fé. Abre-se mão da esperança, abre-se mão dos sonhos, abre-se mão da promessa, abre-se mão de Deus e até da vida, porque nós nunca vimos na história da humanidade tantos suicídios, crianças se suicidando, pastores se suicidando. E Deus está nos convocando, queridas. Ele conta conosco para ser luz, para ser farol, para ir com medo mesmo, para ir com dor mesmo, para ir sangrando mesmo. Porque o nosso Senhor foi sangrando para aquela cruz, foi morto para nos dar a vitória. E nós temos que acreditar que se a gente sangrar, que se a gente passar pelo processo, nós também teremos a nossa vitória. A gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende, ou a gente cresce, ou a gente fortalece. Oh, Deus Santo, Deus maravilhoso. No livro de Lamentações 3, versículo 21, diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu te pergunto, quantos desertos você já passou? Talvez você esteja no início da sua caminhada. Mas aqui no meu visor eu já vejo mulheres mais experientes que talvez já estejam caminhando há um certo tempo. Quantas vezes você achou que era o fim e o Senhor te surpreendeu? Quantas vezes você achou que você não ia aguentar, não ia suportar mais e o Senhor mandou um refrigério?
Quantas de nós saímos mais fortes dos desertos que nós passamos? Mesmo as dores mais profundas, elas nos transformaram. Os processos cooperam para o nosso bem. A pergunta é: onde estão essas memórias? Como que nós acessamos essas memórias quando os desafios novos se apresentam? A gente não pode esquecer. Antes de qualquer coisa, surgiu qualquer problema, eu tenho que procurar, sim, é advogado, é médico, é pastor, é o amigo, é o quê? Mas antes eu preciso falar com o Senhor, com o teu pai, com o meu pai. Porque se ele não fizer, queridos, nós vamos ficar perdendo tempo. Tudo vem dele. É ele que vai usar as pessoas para nos favorecer. Então, a gente tem acesso direto ao trono, à graça, ao rei, ao pai, ao amigo. O versículo que eu mais me agarrei durante todo o processo da minha caminhada no câncer foi Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Fisicamente falando, nós sabemos que nós precisamos estar fortalecidas para que a nossa imunidade coopere com o nosso tratamento. Mas se nós não nos fortalecermos espiritualmente, fisicamente estaremos cada vez mais abatidas, sem forças. O medo vai tomar conta, o medo vai paralisar, a imunidade despenca. O brilho sai dos olhos, a alegria e a expectativa de ver o que vem depois foge de nós. E nós não podemos permitir isso. Hebreus 11:34 diz: apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga os inimigos, o exército estrangeiro. Onde estão as mulheres que se levantam, que abrem a sua boca de profeta? Onde estão as Joquebedes, que no meio daquele medo, daquela ameaça, pegam Moisés, coloca no cestinho, coloca no rio e entrega, confiando que o Senhor era com ele? Como é difícil uma atitude de fé, de você, diante de um extremo, você dizer: Senhor, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo, mas eu vou dar esse passo, porque eu sei que é o Senhor que vai me socorrer. É o Senhor quem vai mover as águas. É o Senhor quem vai cuidar do meu filho. Porque antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. E se hoje o Senhor nos levar para Ele, é Ele quem vai cuidar dos nossos filhos nessa terra. Porque da mesma forma que Ele nos chamou e Ele nos trouxe, Ele é poderoso para chamar e trazer os nossos filhos. Descansa. Descansa nele. Aleluias. Tanta gente distraída nesse tempo. Tantas mulheres vazias da presença de Deus. Tantas mulheres se alimentando de séries que não acrescentam nada. E eu não sou contra a série. Mas é um torpor. Sai de uma, entra a outra. Sai de uma e entra a outra. E o que eu estou sendo alimentada na minha alma, na minha vida espiritual, na minha fé? Pessoas que passam o dia inteiro atrás de notícias, de desgraça, de tragédia, de fofoca, através dessa praga aqui, que é muito bom quando bem utilizado, mas também é uma ferramenta do inimigo quando mal utilizado. E às vezes quando a gente vê, e eu não sou diferente, isso nos distrai. E quando você vê, a hora já foi embora. E nós precisamos, queridas, parar e pensar para onde eu estou conduzindo a minha vida.
Como eu estou suplementando a minha fé. O medo sempre vai existir. Eu não sou diferente de vocês. Eu também tenho medo, eu também choro, eu também tenho o meu dia de entrar no quarto e querer ficar na cama, porque eu sou humana. Só que eu não deixo essas coisas me dominarem. É um tempo que eu me permito. Mas depois eu mesmo brigo comigo. As pessoas que me conhecem, minhas amigas, elas sabem, eu sempre falo isso. Às vezes eu estou dirigindo, eu mesma vou discutindo comigo dentro do carro. Parece uma louca, quem para do carro, eu estou ali. Sabe? Que pensamento é esse? Para que essa palhaçada? Por que você está? Por que você fez isso? Não, porque agora você. É assim. Porque nós podemos errar, nós somos humanas, nós podemos chorar, nós podemos nos abater, mas a gente não pode deixar que essas coisas nos dominem, que passe um dia, 2 dias, 3 dias, porque senão, quando você se der conta, você não tem mais força para sair daí. E eu quero dizer para você, não fique esperando que hajam mãos estendidas para te tirar desse lugar, porque muitas vezes vai ser você e Deus. E eu quero te dizer o porquê. Porque, às vezes, o próprio Deus vai tirar todos os suportes no meio do processo, para que você aprenda a depender única e exclusivamente dele. Isso é um aprendizado na caminhada. Precisamos manter firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. E quero ainda falar de Hebreus 10, já estamos terminando, Hebreus 10, 35 a 37. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá da fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que temos falado em meio às adversidades? Como temos nos posturado diante dos processos? Quando somos espremidas, o que sai de nós? Você é a resposta para a multidão aflita. Eu sou a resposta para a multidão aflita. Não deixa o inimigo te calar. Não deixa que ele te domine pelo medo, que a angústia e a ansiedade tome conta de você. Revista-se do Senhor. Busque a palavra, alimenta o seu espírito e a sua alma. Se você precisar de um apoio terapêutico, também busque. Nós começamos esse trabalho de fazer um trabalho terapêutico com mulheres cristãs, porque eu liderei mulheres durante 11 anos, eu já preguei em algumas igrejas, e o que eu, às vezes, mais vejo são mulheres que estão ali dentro da igreja profundamente adoecidas na sua alma, mas que elas acham que, se elas pedirem ajuda, elas vão ser criticadas, apontadas, às vezes elas mesmas não se permitem. Quantas aqui já ouviram? Meu psicólogo é Jesus. Ok? O seu cardiologista também é? Quando dói o seu dente latejando, ele também é o seu dentista? Ele deveria ser. Entende como é que nós nos autossabotamos? Muitas vezes o próprio povo cristão acha que não pode pedir ajuda. E às vezes essa ajuda é necessária. Mas nós temos que saber filtrar de onde vem essa ajuda. Porque dependendo do conselho que você recebe, o conselho te tira do propósito, te tira da direção, te tira do centro da vontade de Deus. Como eu lá atrás, antes de me converter, quando fui num psicólogo, e não estou dizendo que todos são assim, eu estou falando daquele. Ele disse para mim, mas se o seu casamento já acabou, o que está te prendendo nessa situação aí?
Arruma outra pessoa e vai viver a sua vida. Ok, para algumas pode ser que esse conselho seja bom. Para mim não era, porque eu queria restaurar. Então, muitas vezes, uma amiga não tem um bom conselho para te dar, depende da amiga. A gente tem que saber o que a gente ouve e, mais ainda, o que a gente fala. É claro que, muitas vezes, o psicólogo ele nem vai poder falar sobre fé, sobre Deus com você, mas ele tem como te direcionar, ele tem como te ajudar a enxergar caminhos, possibilidades, sem que você abra mão do seu princípio, da sua própria fé, porque também é uma questão de respeito a você. Mas somos nós quem temos que estar atentas a isso. Então, não deixe o inimigo te calar. E aqui, finalizando agora, quando eu me deparei com o diagnóstico do câncer, numa madrugada eu acordei, perdi o sono, ainda faltavam uns 10 dias para pegar o resultado. Mas sem sono, eu abri o laptop, entrei no meu e-mail e, de repente, eu me deparei ali com o resultado antecipado. E ali estava escrito carcinoma do que tal, invasivo, infiltrante, tudo de ruim que pudesse ter naquele diagnóstico. Naquele momento que eu li, o meu esposo estava dormindo, e eu fiquei paralisada olhando para aquilo. Eu não consegui sentir nada na hora, eu só fiquei ali, parada, durante um tempo. E aí, depois eu me levantei, eu fui até a sala. Eu me prostrei lá no tapete da sala e eu comecei a chorar. E eu chorei, chorei, e eu falei, Deus, eu não sei quais são os teus planos para mim. Eu não sei qual a tua vontade, mas eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade. Eu não sou melhor do que ninguém para não passar por isso. Mas eu só vou te pedir 2 coisas, Senhor. Me dê coragem e que a minha alegria não seja roubada. Quem me conhece sabe. Já é meu, gente, é meu. Eu sou aquela pessoa que, quando chega, eu preciso alegrar o ambiente, eu preciso colocar as pessoas para cima. É meu, é do meu temperamento, eu sou sanguínea. E eu falei para o Senhor, não quero que a minha alegria seja roubada, porque em todos esses anos eu sei tudo que eu já passei e nunca o Senhor deixou que eu perdesse a minha alegria, ainda que eu chorasse. E dessa vez eu não quero que seja diferente. Eu só quero te pedir 2 coisas. Me dá coragem e que a minha alegria não seja roubada. E ali eu fiquei adorando ao Senhor. Foi fácil? Não. Tive meus momentos de dor, meus momentos de choro, meus momentos, né? É natural, você é humana. E Deus entende. Mas, como eu falei, chorei 1, 2 dias, agora chega. Vamos levantar e caminhar, porque tem uma multidão de mulheres esperando uma palavra de encorajamento, e você tem experiências suficientes com Deus para levantar essas mulheres, inclusive agora, passando pelo que você está passando. E eu entendi que aquele câncer seria um propósito na minha vida. Um propósito. Como todos os processos são propósitos na nossa vida. Se Deus vai me levar, não sei. Mas enquanto eu estiver aqui, que a minha vida seja usada para um propósito. E assim foi feito. E a despeito dos momentos de dor, eu dizia, gente, quero um chá de lenço. Vou ficar careca. Quem viu aí o vídeo, né? Meu marido raspando, quem viu? Alguma de vocês viu? Porque o pessoal entrou, né? Não sei se passou essa parte do raspando o cabelo. Passou? O meu esposo raspando e
Observem a música que eu coloquei, tudo tem que estar junto ali, suplementando a nossa fé. Não é a música de Carolina Dickmann para chorar, não. É a música de fé e esperança. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer. Vocês entendem como que nós precisamos nos revestir dessa autoridade, dessa convicção, dessa palavra? Porque os processos não param de chegar. Mas eu quero declarar no nome santo e poderoso de Jesus, que a partir de hoje, se você estava desanimada, se você estava com a sua fé meio fraquinha, se você estava meio desesperançada, a partir de hoje, lá no teu particular com Deus, você vai dizer, Senhor, eu entendi o teu recado, tu és comigo, e nós vamos passar juntos por esse processo, e eu sei que o Senhor vai me usar num propósito. E às vezes a vitória não é nem para a gente, é para aqueles que estão ao redor. Porque Deus podia ter me levado. Mas quantas mulheres me procuraram a partir de diagnósticos, sem nem me conhecer, conhece a amiga da amiga, ai, mas aquela palavra, aquele vídeo. Queridas, quando eu fiquei careca, e aqui respeitando o limite, o emocional de cada uma, tá? Mas quando eu fiquei careca, eu falei, Senhor, é para ficar careca? Então eu quero uma careca poderosa. E eu me lembro, uma vez eu estava num shopping aqui no Rio, e eu fui num banheiro fazer xixi, tinha uma fila, e eu estava de boina. E eu apertada por causa da quimioterapia, bebia muita água, e aí eu comentei assim com as mulheres na fila, né? Eu falei assim, nossa, eu estou tão apertada. Aí, sabe aquele monte de mulher que te olha e eu com isso? E olha de novo para o outro lado? Aí eu peguei e tirei a boina e comecei a passar a mão na minha careca. Todas as cabecinhas fizeram assim, ó, e falaram, pode passar, pode passar, pode passar. E eu disse, careca do poder, Senhor, tire benefícios do processo. Eu tenho direito a não ter que entrar na fila. Eu tenho direito. Eu estou passando por esse processo. Eu não quero mais pegar fila no mercado. Eu não quero mais pegar. Eu quero usufruir. Cheguei, meu primeiro banho careca. Eu enchi a cabeça de espuma. As lágrimas desciam, mas eu dizia, Senhor, que coisa gostosa que é sentir essa água quente na minha cabeça. Está entendendo? Que não é fugir à realidade, mas é alinhar, mesmo o sofrimento e a dor, porque é possível rir em meio à dor, é possível caminhar apesar de despeito da dor, e Deus quer você de pé. Não é porque um filho muitas vezes está nas drogas ou porque foi embora, não é porque o marido foi embora, não é porque alguém morreu. Deus quer você de pé, Ele é a tua fortaleza, da tua fraqueza Ele vai te ajudar a tirar força. A menos que você não conheça o Deus em que você tem crido. E a partir daquele dia foi assim. Fiz um chá de lenço, ganhei um monte de lenço, ganhei chapéu, boné, batom, maquiagem, brincos enormes. Um dia, eu estava aqui no quarto e eu comecei a falar, Senhor, queria fazer um book. Porque imagina quantas mulheres eu iria impactar com fotos lindas com a minha careca. Porque tem mulheres que, como eu disse, eu respeito, eu entendo, a careca ela mexe com a nossa estima, e tudo bem. Mas você não precisa ficar nesse lugar o tempo todo. E eu falei, Senhor, eu queria tanto fazer algo, um book, para que as mulheres pudessem ser encorajadas, para que elas pudessem ver que elas podem ficar lindas, mesmo carecas. Gente, eu fiz essa oração num sábado à noite, falando aqui com Deus. No domingo de manhã, eu não fui ao culto domingo de manhã, eu fui à noite. Eu estava lá embaixo na sala assistindo o culto.
Aí o meu telefone toca. Era um irmão da igreja, que eu não tinha nem muita intimidade com ele. Algumas aqui conhecem o Tom, irmão da Silene, fotógrafo. Ele me liga na manhã de domingo, na manhã seguinte, dizendo: irmã Márcia, eu peguei o teu telefone com a minha irmã Silene, porque eu estou aqui, Deus me deu uma ideia de fazer um projeto para ajudar mulheres, e eu queria fazer um book. Eu costumo dizer, queridas, que Deus assina, para você não ter dúvida de que é Ele, porque são coisas extraordinárias demais. Então, levanta desse lugar de medo, de prostração, de dúvida, e começa a buscar: Senhor, eu quero viver essas experiências contigo. Eu quero ser essa mulher que vai falar pelos cotovelos das tuas maravilhas. E nem sempre, queridas, Deus vai nos dar vitória. Deus me curou do câncer, graças a Deus, tem 7 anos que eu estou curada, mas nem todas as coisas que eu pedi ao Senhor, o Senhor atendeu. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Mas eu quero te dizer uma coisa: a fé, ela é muito mais poderosa no dia da derrota do que no dia da vitória. Porque a fé para a vitória já é o natural. Mas a tua fé, ela precisa estar firmada no dia mau. Não é só vitória. Não, essa não é a realidade do crente. Às vezes tem dor, tem dia mau, tem não de Deus. E é aí que a fé precisa funcionar. É aí que a minha fé tem que ser mais forte, mais convicta. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu termino com 2 Coríntios 4, 7-9. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Que assim seja, na minha e na tua vida. Amém e amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque só eu e o Senhor sabemos o preço. Mas eu passaria por tudo outra vez para ter aquilo que o Senhor construiu em mim. O Senhor é meu tudo. Eu sei que eu posso todas as coisas em ti, Senhor. Eu sei que eu posso todas as coisas e eu quero te pedir nessa hora, mais uma vez, que o Senhor faça o que eu não posso. Que tu ministre no profundo dessas mulheres, Senhor, para que elas possam se levantar na autoridade do teu nome, para que elas possam se debruçar na tua palavra, para saber o que está escrito a respeito delas, para que elas possam se debruçar sobre o conhecimento da fé, para que elas saibam o que dizer no dia mau, o que fazer nos processos, como suportar, como permanecer inabaláveis, Senhor. Porque o nosso choro pode durar uma noite, mas a tua palavra diz que a alegria vem ao amanhecer, e eu não abro mão dessa alegria na minha vida, nem na vida das minhas irmãs, porque essa alegria foi conquistada pelo Senhor na cruz do Calvário, e Satanás não vai roubar a nossa alegria. Ainda que venhamos a chorar, nós nos levantaremos cada vez mais fortes no poder da tua palavra, no poder do teu nome, sabendo que é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem trabalha em nós através dos processos, e é o Senhor quem está nos levando para um caminho bom, de paz, de segurança, de eternidade. Que nós possamos nos encher das coisas do alto e não desse mundo, Senhor. Porque esse mundo não tem o que nós precisamos para permanecer de pé, mas a tua palavra tem, a tua presença tem, e que elas possam sentir a tua presença de forma sobrenatural,
Eu te peço, Senhor, toca agora naquelas que estavam desanimadas, entristecidas, humilhadas, sofridas, Senhor, muitas vezes olhando para trás e lamentando uma estrada de dor, que a partir de hoje elas possam olhar para trás e ver os testemunhos daquilo que o Senhor fez na vida delas, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. No nome santo e precioso de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Amém.